Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 26º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os morcegos enquanto iguarias culinárias para nós humanos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? No episódio anterior, a gente discutiu sobre os predadores dos morcegos e falou um pouco sobre alguns deles. Lá eu citei só alguns tipos de predadores, como por exemplo as serpentes, as aranhas, os sapos, alguns mamíferos como os gambás e os gatos e algumas aves de rapina, como os falcões, as águias e as corujas. Mas como eu falei, esses são só alguns dos predadores dos morcegos. Por exemplo, só aqui no Brasil são conhecidas pelo menos 50 espécies de predadores diferentes de morcegos, que incluem primatas, felinos, canídeos, marsupiais, outros morcegos, além também das aves de rapina, alguns pássaros, as serpentes, como a gente já disse, alguns anfíbios, aranhas, lacraias e até peixes. E dentre esses predadores de morcegos, o ser humano é apenas mais um animal que se alimenta desses bichos. Claro que não é de uma forma natural, como se os morcegos fizessem parte de uma dieta normal das pessoas. Boa parte do consumo de morcegos pelas pessoas está muito relacionada às questões culturais, como celebrações, crenças ou iguarias exóticas, mas também está relacionada a questões sociais, como, por exemplo, a escassez de alimento em uma determinada região. Os morcegos fazem parte da dieta de alguns povos ou tribos e já foi registrado tanto no passado quanto até hoje em dia. Pensando em tempos mais antigos, os primeiros registros do consumo de morcegos por pessoas datam lá do período da Suméria, que foi uma civilização que existiu ali no atual Oriente Médio entre 2.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Não se sabe muito bem o porquê que eles comiam morcegos, uma vez que essa civilização ela é muito antiga e a gente quase não tem escrituras dessa época. Para vocês terem uma ideia, tudo indica que foram os próprios sumérios que inventaram a escrita há 4.000 anos. Ou seja, pode ser que os morcegos fossem consumidos até mesmo muito antes do que se é registrado, mas a gente só ficou sabendo depois do surgimento da escrita. Então, como a gente não tem muitos registros históricos dessa época, a gente não sabe exatamente qual era a relação que os sumérios tinham com os morcegos e com o consumo desses animais. A gente basicamente só sabe que já existia o consumo. Mas olha só que curioso, enquanto na Suméria existia o consumo de morcegos, os seus vizinhos, que eram os hebreus, não comiam esses animais. A civilização hebraica vivia ali na atual região de Israel e surgiu por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Os registros desse período mostram que os morcegos e algumas aves eram proibidos de serem comidos, uma vez que esses animais eram considerados sujos e impróprios para o consumo. Inclusive, você pode verificar isso aí na sua casa, caso você tenha uma Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 18. Como houve uma influência hebraica na construção das narrativas bíblicas, essa ideia de proibição do consumo de morcegos e algumas aves foi parar também lá na Bíblia. Bom, desde as civilizações mais antigas, como as sumérias e as hebraicas, obviamente muitas outras civilizações e tradições já surgiram e desapareceram no mundo. E a gente não tem o registro de todas e de tudo. Então, gente, apesar de não ter muitos registros na história sobre o consumo de morcegos, com certeza em algum lugar ao longo desse tempo ocorria. Hoje em dia, em algumas regiões pobres, os morcegos podem servir como fonte de proteínas para pequenas tribos ou comunidades. Aqui no Brasil, por exemplo, o consumo de morcegos já foi registrado em algumas tribos indígenas no Mato Grosso, no Amazonas, no Maranhão e no Tocantins. E assim como já foi registrado aqui no Brasil, o consumo de morcegos feito por pessoas já foi e ainda é
é registrado em todas as regiões do mundo. Eu te garanto que se você ainda não viu, é muito fácil achar vídeos na internet de pessoas comendo morcegos, incluindo alguns crus. Mas é só em regiões mais pobres que ocorre esse consumo? A resposta é não. Mesmo em locais mais desenvolvidos, é possível encontrar morcegos como uma iguaria culinária. Por exemplo, é relativamente fácil para muitos turistas na Ásia, na Austrália e na África encontrarem esses animais em mercados e restaurantes para consumo, que são preparados em forma de sopa, são cozidos, assados ou fritos. E dentre todas as espécies de morcegos, os morcegos frugívoros, principalmente as raposas voadoras, são as espécies mais populares para a preparação desses pratos. Eu nunca experimentei e, para falar a verdade, eu nem sei se eu teria coragem um dia. Mas algumas enciclopédias sobre comidas afirmam que o sabor dos morcegos é semelhante ao frango e que a carne desses morcegos é pouco calórica, uma vez que eles podem apresentar baixos teores de gordura pelo corpo. E bom, nessa altura do episódio eu acredito que tem muitos de vocês já se perguntando se comer morcegos não pode trazer algum tipo de risco ou problema, né? E é claro que pode ter riscos. Gente, eles são animais silvestres. Não é igual carne de boi ou de porco, em que os animais foram criados pensando-se no consumo humano e, portanto, esses animais foram criados apresentando um rigoroso controle sanitário, ou seja, um controle de doenças, toxinas e micro-organismos. Embora o consumo de morcegos seja uma prática historicamente comum em alguns países ou regiões, esse hábito definitivamente não é recomendado. Os morcegos podem ser hospedeiros de vários micro-organismos que causam doenças em humanos, muitos dos quais a ciência ainda nem conhece. E se você está aí pensando na Covid-19, vai lá escutar de novo os episódios 3 e 13, que a gente falou sobre a relação dos morcegos com a pandemia de SARS-CoV-2 e mostrou que os morcegos não são os vilões dessa história. Bom, mas voltando aos problemas que o consumo da carne de morcegos pode trazer, além da ingestão de micro-organismos potencialmente perigosos, nós também podemos nos intoxicar. Mas como assim? É porque os morcegos são venenosos aí a gente pode se intoxicar? A resposta é não. Nenhum morcego do mundo é venenoso. Mas assim como nós ou qualquer outro animal, os morcegos podem acumular toxinas no seu organismo, como, por exemplo, metais pesados, algumas toxinas provenientes de pesticidas ou, às vezes, até mesmo de substâncias tóxicas de plantas que eles se alimentaram. Esse processo de intoxicação através da alimentação, principalmente através de animais, é chamada de biomagnificação trófica e muito provavelmente a maioria de vocês estudou isso na escola. Além disso, um outro grande problema associado ao consumo de morcegos é o tráfico de animais e a grande matança desses bichos. Inclusive, alguns morcegos, principalmente algumas raposas voadoras, estão ameaçadas de extinção exatamente por causa dessa caça. Então, o consumo de morcegos estimula muito a caça desses bichos, contribuindo para a não preservação das espécies. E isso não ocorre só com os morcegos, mas com qualquer espécie de animal silvestre tido como um prato exótico, curativo ou afrodisíaco, como, por exemplo, carne de tubarão e arraia, de aranhas, de répteis ou de vários outros animais. Então, se um dia você for até um local que venda esse tipo de animal, ou seja, caça ilegal, evite consumir para não estimular a caça ilegal de animais silvestres e denuncie. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!